existe uma repetição profissional muito dolorosa, a pessoa entra no trabalho, se dedica, entrega resultado, é competente, responsável, mas, depois de um tempo, a mesma cena volta a acontecer. O chefe começa a implicar, vigiar, corrigir demais, tensionar a relação, até que tudo se rompe e essa pessoa acaba sendo demitida. À primeira vista, parece simples dizer, o problema são os chefes. Mas quando a mesma história se repete muitas vezes, com chefes diferentes, empresas diferentes, contextos diferentes, talvez já não estejamos apenas diante de um problema externo. Talvez estejamos diante de um padrão. E padrão não é apenas aquilo que se repete, é uma estrutura inconsciente que continua produzindo o mesmo tipo de desfecho, mesmo quando os personagens mudam. A pergunta então deixa de ser apenas por que os chefes implicam comigo e passa a ser: que filme antigo continua sendo projetado sobre a figura da autoridade? Porque muitas vezes o chefe atual não está sendo vivido apenas como chefe. Ele ocupa inconscientemente o lugar de uma autoridade antiga. Alguém que controlava, diminuía, ameaçava ou não suportava a força dessa pessoa. Então, o presente ativa o passado. O chefe faz uma observação, a pessoa sente perseguição, fica mais tensa. Tenta provar ainda mais o próprio valor. O chefe percebe essa tensão, a relação piora e no fim a crença se confirma de novo. Tá vendo? Mais uma vez implicaram comigo, aqui está uma verdade importante. Competência não basta para interromper repetição, porque o problema não está só na qualidade do trabalho, está na estrutura interna que organiza a relação com a autoridade. E é aí que nasce a necessidade emergente. A necessidade de ver o padrão, não para se culpar, não para inocentar chefes abusivos, mas para reconhecer, existe algo em mim que continua me levando para o mesmo tipo de cena. A virada começa quando a pessoa percebe: talvez eu não esteja apenas sendo perseguida, talvez eu também esteja repetindo uma forma antiga de me posicionar diante da autoridade. E interromper o padrão não significa aceitar abuso, significa não entrar no filme do mesmo jeito. Separar o chefe atual da autoridade antiga, não transformar toda crítica em humilhação, não precisar provar valor o tempo inteiro, regular a própria reatividade e sair de relações abusivas com lucidez, não apenas em colapso, porque quando o padrão se repete, não basta trocar os personagens, é preciso revelar o roteiro. Sem visão, há apenas dor repetida. Com visão, começa a autoria.